Oiê! A conversa de hoje é com Fábio Carvalho. O Fábio é historiador e professor nas redes municipais do Rio de Janeiro e de Duque de Caxias, além de pai de duas meninas no ensino fundamental da rede FATEC. Infelizmente, deu um pouquinho de ruído no som, mas isso não atrapalha a riqueza do conteúdo do que o Fábio traz e que problematiza e coloca em perspectiva questões que vão muito além do acesso à tecnologia, que é o que vem dominando a discussão sobre educação. A gente fala de modelo, a gente fala de infraestrutura nas cidades, a gente fala de que projeto educacional a gente quer para as nossas crianças e nossos jovens e como o ensino remoto apenas evidencia e também traz uma oportunidade da gente rever algumas escolhas que a gente vinha fazendo. Espero que vocês gostem tanto quanto eu gostei dessa conversa. Isso aí, divirtam-se. Eu sou Fábio Carvalho, sou professor da Rede Pública Municipal do Rio de Janeiro e da Prefeitura de Duque de Caxias. Eu tenho mestrado em Ensino de História pela UERJ e estou aqui hoje com a minha amiga Bruna para a gente bater um papinho como é que está a educação nesse momento da pandemia, né? Eu vou falar da minha perspectiva enquanto professor dessas duas redes e também enquanto pai de aluno, né, de duas alunas da rede FATEC. Eu queria muito te ouvir, estou no seu pé já há um tempo, justamente por essas diferentes perspectivas que você tem sobre o caos, né? Você está vivendo isso de vários ângulos diferentes. E o que eu acho muito interessante na sua trajetória, e é um viés assim, que eu tenho buscado nas pessoas também que eu tenho conversado, é que você é muito crítico do que vem sendo feito, quer dizer, não é que seja muito... Quem não tem críticas, né? Mas que você não é avesso às tecnologias, que você já tem uma experiência prévia com tecnologia e você, durante a pandemia, também tem feito lives e tem feito conversas, coisas que são super ricas de conteúdo. Então, eu acho muito interessante para quebrar essa noção de que quem tem crítica é porque tem medo da tecnologia. Em 2018, eu participei de um processo seletivo junto à Multirio para participar de um programa chamado Tempo de Estudar História. E aí a ideia era a gente criar um vlog, criar um programa para Multirio no formato de um vlog para o ensino de história, voltado para os conteúdos de 7º ano e de 8º ano. Antes dessa minha experiência, eu nunca fui avesso, sempre gostei de introduzir o celular nas aulas, estimular os alunos a me apresentarem trabalhos de formas alternativas. E aí eu fui chamado, eu não tinha a experiência de escrever uma aula roteirizada, né? O plano de aula é uma coisa, uma aula roteirizada é outra, e aí a gente tem que buscar o engajamento, né, de quem dá aquele primeiro clique para que ele permaneça na aula. E eu tive uma ajuda muito grande de um cara chamado Guilherme Reis, que é o diretor do Núcleo Audiovisual. Eu tinha medo, né? Eu achei que não fosse dar conta, mas aí ele foi me dando o caminho das pedras, como funcionava, de que maneira eu ia roteirizar essa aula, de que maneira nós íamos gravar essa aula. E aí a coisa fluiu, a coisa deu muito certo. O programa hoje é bastante assistido, as pessoas têm indicado nesse momento, né, de pandemia para os seus alunos, e acho que cumpre bem aquilo que se propõe, né, que é ensinar, contribuir para que aquilo que você aprende em sala de aula tenha um resumo, um aprofundamento fora dela. Então eu tenho essa relação com a tecnologia que é muito tranquila para mim. E engraçado você falar isso, porque teve um determinado momento na pandemia, numa conversa com determinada pessoa, que ela quis dizer isso. Ah, você não quer as aulas remotas, você tem essas críticas às aulas remotas porque você tem medo de perder espaço. Não é isso. É claro que existe, né, aí no mundo uma coisa chamada desemprego estrutural. A gente vai ter que repensar muita coisa, a gente vai ter que repensar, por exemplo, o valor da nossa hora-aula, né, os nossos contratos de trabalho, como é que eles vão ser feitos daqui para diante, mas eu acho que a gente não tem muito como correr disso, né? A minha crítica é outra. Então, agora indo para o lado, né, eu estava falando aqui contigo, né,
a live hoje, né, é comemoração dos 120 dias da minha última aula presencial, né, que foi num dia até cabalístico, né, que foi 13 de março, uma sexta-feira 13, e as aulas a partir dali, na segunda posterior, já foram suspensas no município do Rio, no município de Duque de Caxias, e aí desde então a gente está nessa, né, de tentar construir o que vamos fazer a partir de então. Não, eu acho que foi ótima essa introdução, porque justamente situa, né, quem era o Fábio antes do coronavírus nos chegar e como que a questão da tecnologia ela é só uma pontinha do iceberg em termos das críticas, né? Eu concordo plenamente com o que você falou, que de maneira nenhuma substitui o papel do professor. Como eu falei, eu trabalho em educação à distância e eu acho que está muito em disputa um modelo do que se faz de educação à distância. E isso eu estou falando de educação à distância que é para adultos e tal, que eu consigo, né, dormir tranquila com isso como uma solução para formar profissionais qualificados no interior do Brasil, por exemplo. Então, eu acho que a educação à distância ela tem um lugar dentro, né, de tudo que se tem a oferecer de educação no Brasil. Mas o modelo como ela vem sendo implementada é muito complicado. Então, esse discurso de que a videoaula substitui um professor, isso me preocupa muito, porque assim, que tipo de professor e que tipo de aula que ela substitui? Ela substitui a aula que a gente já vinha substituindo, que é a aula dos anos 50, que fica só um professor falando com os alunos mudos. Essa talvez ela substitua, mas não é isso que acontece em sala de aula, né? Ou não deveria ser isso a prática comum da sala de aula. Sim. Então, essa fala sobre a substituição, ela tem dois problemas se alguém está planejando substituir a aula por isso. Um problema é esse que você está falando do desemprego estrutural, do tempo que já é um problema na carreira do professor, que o tempo que você passa em sala de aula, o seu trabalho não se resume àquilo, né? Você tem muito trabalho de planejamento, de correção, etc., que essas horas acabam sendo sempre subestimadas. Então, isso já é um problema clássico da carreira de professor. Só que existe essa outra questão também, que não é só a perda do professor, do emprego do professor, é a perda para o aluno que tipo de aula é essa que volta a ser só uma coisa expositiva, que é gravíssimo. Assim, para mim, são as duas. Existem dois problemas muito graves nessa lógica da substituição. Então, o debate sobre a qualidade desse ensino, eu acho premente, e é o que me dá angústia nesse momento desse atropelamento de como está sendo feito o ensino remoto. Mas, enfim, voltemos a você. Então, conta lá, sexta-feira 13, dia auspicioso, você deu sua última aula. Presencial. E aí? A última cheguei em casa e aí as notícias pipocando e a gente aí já tinha um parecer de que era uma pandemia, mas a princípio, né, as notícias que chegaram para a gente é que as aulas elas iam ser suspensas 3 dias da próxima semana. E aí depois a gente voltaria. Então, eu recebi, quase que seguidamente, a cada hora, eu recebi um novo parecer. Então, assim, dá para a gente entender, né, que todo mundo foi pego de surpresa e que realmente a gente não estava preparado para isso, né? Eu me pergunto se isso é uma exclusividade brasileira, eu acho que não é. Tem um livreto, né, que saiu no calor da pandemia, que foi o Sopa de Wuhan, né, que veio aquela lenda de que a pandemia teria vindo de uma sopa de morcego e tal, né, aquela fake, né, que circulou o mundo. E aí convidaram, né, sociólogos, filósofos para pensarem sobre o que era essa doença vinda da China, né? E aí você vê intelectuais achando que algumas medidas sanitárias eram austeras demais, eram desnecessárias. A gente teve gente, nesse primeiro momento, tratando como uma gripe um pouco mais forte, né? Nesse primeiro momento. Então, o mundo não sabia o que estava acontecendo. 2 de abril de 2020 vai ter um parecer da Secretaria Municipal de Educação, né? Do Conselho Municipal de Educação, melhor dizendo, e vai dar como é que vão ser essas atividades remotas. Então, a gente ficou 2 semanas ali, 3 semanas no limbo.
E aí ele regulamentava, né, as atividades domiciliares, né, dizendo que a prefeitura, né, disponibilizaria o material impresso, o material de complementação de escolar pedagógico da prefeitura, que seria digital, um material impresso, para tentar atingir um maior número de pessoas possíveis. E a SME lançou um aplicativo que os pais poderiam baixar no celular e pegar o material de complementação sem nenhum tipo de custo, né, gasto de dados, nesse sentido. E aí começou uma discussão dentro das escolas, né, até que ponto aquilo era obrigatório, não era, era benéfico ou não era. E aí muitas escolas optaram por fazer as gambiarras, que foi você utilizar o Facebook e o WhatsApp para passar conteúdo para os alunos. A gente usa muito a internet para recreação, né? Eu vejo uma dificuldade das pessoas de usar a internet para estudar. Assim. E eu já vi isso antes, eu acho que agora ficou muito latente. E o WhatsApp e o Facebook são ferramentas que parecem mais próximas das pessoas. Por isso essa opção, entendeu? Isso que você falou da prefeitura do link, de não ter dados, como foi isso, assim? Porque eu sei que algumas redes, as pessoas optaram, ou não redes, assim, quando não teve solução, para facilitar o acesso, porque o WhatsApp e Facebook muitas vezes estão incluídos nos planos, né? Então, outras plataformas e outros tipos de conteúdo, o que também limita muito, que uma das coisas boas de se usar a tecnologia é você linkar, justamente, você tem um mundo de informação ao seu redor. Mas se você fica circunscrito ao que está dentro do Facebook, se você não pode apontar para um YouTube, se você não pode apontar para um site da NASA, se você não pode apontar para um site de um museu, do Museu Imperial de Petrópolis, que hoje em dia tem tour virtual, né? Porque isso é que seria o bom. O que eu vejo é que, na verdade, a gente acabou trazendo a nossa sala de aula presencial para esse universo virtual. Né, no que ela tem de mais travado, no final das contas. Por quê? Porque a gente esbarrou na desigualdade, a gente esbarrou na limitação de dados. Tudo bem, a prefeitura, ela disponibiliza, de fato, um aplicativo onde você não tem gasto de dados. Mas, assim, o que ela manda são as apostilas, né, vídeos produzidos pela Multirio, porque também, né, não tem essa capacidade toda, né, de linkar essas várias possibilidades que a gente tem. Né? É uma rede muito gigantesca, tem essa questão, e a gente vive num lugar desigual. Então, a gente vai esbarrar em coisas que estão além da nossa alçada. Né? Então, assim, eu sou um crítico nesse sentido de que a gente não consegue pensar uma educação inclusiva na pandemia, porque a gente não pensou nessa educação inclusiva antes dessa pandemia. Outra coisa, os alunos não estavam acostumados com isso. Pegar o celular para estudar. O celular é o lazer. Então, antes da pandemia, o celular raramente entrava em sala de aula. Agora, na pandemia, ninguém acorda um dia e vai dizer, vou usar meu celular hoje, mas não vou entrar no site da NASA. Né? Isso é aprendido. Né? Isso é estimulado, como quase tudo. Né? E se não houve esse estímulo anterior, não é nesse caos que vai haver. E outra, nós não temos interação com os alunos. Eu tenho, assim, eu já fiz vídeos, mandei vídeos para os alunos, já interagi em redes sociais, mas não é a mesma coisa. Eu não estou tendo muito retorno dessas atividades, entende? Então, esse é o panorama da Rede do Rio. Uma rede gigantesca, mais de 1000 escolas, 1 milhão de alunos, milhares de professores e funcionários, todos com medo. Muita gente, né? A minha escola, por exemplo, aqui no Rio, a gente soube até o momento de 3 famílias de imigrantes que voltaram para sua terra natal. Porque falaram que era impossível continuar no Rio, porque aqui eles não tinham nenhuma rede de apoio. Então era melhor passar dificuldade na sua terra do que numa terra desconhecida. E aí foram embora da escola, né? Esses são os que chegaram até nós. Porque, como eu te falei, né, o contato está muito mais complicado nesse momento. E aí é que tá, a gente também não sabe, né? Quantos abandonarão a escola?
quando ela voltar, né? Como é que vai ser essa evasão escolar, né, desse ano que foi inexistente, né? Quanta gente não vai ter que trabalhar? E aí eu sou da rede Duque de Caxias, né? A situação lá é mais complicada ainda. Eu ia te pedir isso, porque assim, se no Rio, no Rio, que tem a Multirio, que existe uma tradição né, ligada à tecnologia e é um município razoavelmente rico, bem estruturado, imagino a comparação com outros municípios por aí. E como você tem essa experiência do Duque de Caxias, eu ia te pedir justamente para fazer essa comparação. Não uma comparação direta, mas contar também como que sucedeu lá. Pois é, a gente lá em Duque de Caxias, né, a área que eu trabalho, que é o 2º distrito, é um dos distritos com muitos problemas, né, sociais. E a gente teve, né, casos, a gente soube de casos de alunos, por exemplo, que sumiram porque foram aceitar um emprego. Entendeu? Foram trabalhar porque a família já estava passando necessidades. E, num primeiro momento, né, o que estava armazenado nas escolas foi passado para os alunos, fizeram cestas básicas, assim, muito básicas mesmo, para que a merenda não estragasse, para que fizesse alguma coisa pela segurança alimentar dos alunos. A prefeitura também tentou uma plataforma, como eu te falei, né, agora, alguns dias atrás, fechou um termo de parceria com a Multirio para tentar melhorar um pouco essa questão tecnológica na rede, que é péssima, né, é uma dificuldade muito grande. E não sabemos como é que vai ficar a partir de agora. Até o momento, como é que a minha escola tem feito, né? A gente também, né, foi respeitada a autonomia, e lá dizem que a nossa aula, né, são 15 tempos, né, vale pelos nossos 15 tempos em sala, e a gente tenta fazer as atividades através de WhatsApp e Facebook. O que acontece? A gente coloca as atividades e aí todo mundo muito animado, né, com a possibilidade de dar uma aula mais rica, enche de links, enche de vídeos e música e tal. E alguns pais falam com a diretora: olha, diretora, tá legal, meu filho tá curtindo, mas os meus dados acabaram. E aí, como é que você resolve isso? Né? Então, mesmo o Facebook e o WhatsApp, eles têm esse limite de dados. E houve uma conversa aí, né, para que as teles, né, aumentassem, não cortassem, não diminuíssem a velocidade da internet das pessoas, e parece que não rolou, né? Não funcionou. Pois é. Não tá acontecendo. Morreu esse assunto, né? Morreu esse assunto. Assunto. Aí todo mundo depois bate no peito, diz como privatização é bom, mas na hora que a sociedade precisa do serviço mesmo, sim, aí é uma empresa privada, e aí a prioridade é a da empresa privada, né? Não é a da prestadora de serviço que é público. Eu peguei aqui uma reportagem do Jornal Globo, né, do dia 22 de maio, e acho que ela explica bem, ela resume bem, né, quais são os problemas, né, que eu vejo também, né. Bom, vamos lá. As diferentes posturas. A Prefeitura do Rio vai dar o recesso a partir da semana que vem. Então, a gente está seguindo o calendário. Como é que está sendo feito? Bom, minha escola optou por fazer, né, uso do Teams, uso do Facebook e do WhatsApp, para que a gente passe as tarefas. E aí fizemos trilhas de aprendizado. Uma das áreas de conhecimento trabalharia em conjunto sobre um determinado tema. Então, os alunos, a resposta tem sido interessante, assim. Os alunos que conseguem acesso com mais facilidade, têm contato com a direção, elogiam, falam que funciona. Mas é que não tem a resposta de quem não consegue esse contato, né? Como é que está lidando com isso? Achei ótimo esse seu depoimento, porque as pessoas adoram estigmatizar e não tem muita noção, né? Isso que você está falando agora é o que as pessoas ficam assim: ai, coitadinho do aluno, acham que a escola é ruim, e aí você pune a escola. E isso que você está falando é das melhores práticas, isso dos professores se unirem, fazer uma coisa que
que trabalha, eu acho que é bom tanto para o aluno que fica diferente, quanto os professores se ajudando nesse momento novo também, então todos, porque a verdade é que as pessoas também podem ficar doentes a qualquer momento, então você estruturar a escola de forma que os professores trabalham em grupo, você minimiza também essas chances do desfalque e ficar solto. E eu achei muito bom esse seu relato, porque assim, tem todas as dificuldades que a gente já vem falando do se está chegando um aluno ou não, mas que não é um problema da escola ou dos professores que não sabem, que não conseguem, que são incapazes. Então, assim, o que está sendo feito, o que está sendo proposto é de alta qualidade. Aí a gente cai nos problemas estruturais do nosso país, né? Bruno, assim, quando começou, é claro que nós, professores, achamos muito ruim, temos críticas, mas a gente entende também que é importante manter esse vínculo. A gente não é insensível, né? A gente entende que é importante manter esse vínculo, a gente entende que é importante a atividade remota, mas dessa maneira não está funcionando. Não está pegando, não está atingindo, entendeu? E temos muitas dificuldades, claro que temos, não fomos formados, né, nesse mundo, dessa forma. E aí, mas a gente está aprendendo, e dá uma dica de aplicativo aqui, uma forma de gravação acolá, uma gambiarra aqui. E aí muita gente está refazendo a sua prática pedagógica a partir da necessidade da pandemia. Agora, isso não é de uma hora para outra, né? E a gente sempre, mais uma vez, vai esbarrar nessa coisa da estrutura. O Rio, então, estruturou a escola para que cada área do conhecimento faça as atividades, trabalhe em grupo e trilhas, a partir de trilhas de aprendizado. Funcionou num primeiro momento, está funcionando. Os alunos, como eu te disse, né, que a gente tem acesso, elogiam, mas assim, você percebe que isso também tem um limite, né? Eu acho que você já deve ter ouvido, e todo mundo que está assistindo a gente ouviu assim, cara, não aguento mais ver live. Entendeu? Eu acho que o aluno já chegou nesse patamar, sabe? Eu não aguento mais aula digital, sabe? A aula virtual. Eu quero voltar para a sala de aula. Não quero mais essa aula remota. Que eu acho que até seria o ideal que cancelasse esse ano. Isso não tem como ocorrer, né? Por quê? Os pais não concordam, né? Nem todos os pais concordam com essa atitude. Cancelar o ano seria acelerar a falência das escolas privadas. Porque muitos pais, já que o ano não valeu, não vou pagar mais, acabou. Feliz ano novo. E nas escolas públicas, pode servir de contenção de gastos. Vamos cortar o salário dos servidores da educação, manter só o vencimento básico. E aí é que tá, muita gente já no início do ano pegou dobra, né, para fazer um salário um pouco melhor, então dava aula em 2, 3 escolas, tal. E aí de uma hora para outra vai se ver sem esse vencimento. Então você tem uma questão econômica aí, né, você vai deixar de comprar também, né, você não vai fazer a roda girar. Todo mundo está falando das mortes dos CNPJs e o servidor público contribui para que essa roda gire, né? Contribui para que os CNPJs continuem respirando. Lidar com essa equação é muito difícil. E aí a gente está nessa dúvida. As secretarias de educação, elas ainda patinam em dizer que é dia letivo e acabou, está tudo certo. E a sociedade patina entre vamos abraçar o ensino remoto ou não, porque meu filho não está sendo atingido. E a gente fica nesse limbo aí. Então eu não sei, né, cara? Eu queria chegar nessa live com algumas respostas. Infelizmente, hoje, 13 de julho, não temos. Não, mas você está colocando muitas perguntas que são mais do que pertinentes, né? Porque eu acho que, inclusive, a gente já tocou aqui em alguns pontos, que eu acho que parte do problema que a gente não acha resposta é porque a gente ainda está responsabilizando a escola ou a Secretaria de Educação de dar conta. E talvez as respostas passem por isso que a gente estava falando das teles. Gente, isso é um problema da sociedade. Então, a sociedade vai ter que... E não é a sociedade... um cursinho de reforço escolar que eu vou pagar um pacote aqui para comprar para esses alunos. Não é isso. A sociedade são torres de Wi-Fi nas comunidades, talvez. A sociedade essa coisa dos espaços escolares. Os casarões abandonados a gente tem na cidade. Será que a gente não tem como ter mais escolas?
Será que a gente não tem como contratar mais professores para dar conta dessas mais escolas e ter turmas menores? Ter turmas menores não é um pleito de hoje. Não é um pleito de hoje que é diminuir a quantidade de alunos em sala de aula, né? Então, eu acho que essa dificuldade de enxergar as soluções, porque a gente está muito preso no que existia em 13 de março e não no que a gente gostaria que existisse, né? Porque a gente gostaria que existissem escolas com mais conforto, a gente gostaria que existissem escolas com menos alunos em sala de aula, a gente gostaria que existisse internet mais acessível para todo mundo. Então, talvez a solução para a educação, ela venha através dessas transformações. É esse tipo de coisa que eu acho que talvez a gente devesse estar pautando. Para falar, não, tudo bem, a gente pode continuar remoto mais um tempo. Ou a gente pode ter só parte da carga horária remota e parte presencial para os alunos, sei lá, os pais precisam trabalhar e realmente precisa desse espaço. Mas para esses alunos poderem vir, os outros precisam estar sendo atendidos em casa. Ou a gente precisa de mais lugares físicos e mais professores para dar conta de turmas menores. Eu acho que, assim, também não tenho resposta pronta nenhuma, mas quanto mais eu venho tendo essas conversas, mais eu acho que a gente fica preso, porque a gente está preso nessa escola do 13 de março, a gente também está meio preso nesse tempo. A questão é, se a transformação vai ocorrer ou está ocorrendo, qual é o sentido que a gente quer dar para essa transformação? Porque ela pode, né? Você, professor de história, sabe disso mais do que eu, né? Não é porque uma coisa vem depois da outra que ela necessariamente é melhor. Sim, sem dúvida. Não vão necessariamente num crescendo, a transformação não é necessariamente num sentido positivo. Então, cabe a gente... Tá, vai transformar para onde? Para onde que a gente vai remar esse barco? Porque aqui a gente está no meio do caos. Outra coisa que as atividades remotas demandam é uma dedicação familiar, né? Nesse contexto, né? E aí eu vou falar agora um pouco da experiência quanto pai também, né? Minhas filhas, elas são da rede pública, elas são da FATEC, elas sempre foram da rede pública. Primeiro elas eram do município do Rio e hoje elas são da FATEC, são do Instituto de Educação. Então, assim, os professores estão mandando trilhas de aprendizado também, seguindo aquela ideia da trilha, trabalhando habilidades, competências, mas é muito interessante, porque os pais não entendem isso como aula. Entende? O modelo de aula para o pai é a apostila. Então eles elogiam, por exemplo, o material da Escola do Rio, assim, o material que está mais disponível pelo Rio, que são as apostilas. Entendeu? Então eles sentem falta disso, até porque alguns também são oriundos da rede privada e tinham essa cultura da apostila, da prova semanal, né, da preparação para o concurso, produtividade. Então essa coisa da trilha de aprendizagem é muito complicada. Por exemplo, vou pegar uma coisa bem básica, né? Aula de música. Chega a aula de música. Aqui em casa eu sempre arranhei algum instrumento, eu tenho alguma noção de música, minha esposa não tem. Então, a atividade de música é contigo. E assim como nós, outras famílias. Eu, por exemplo, não me arrisco a dar aula de matemática para elas. Porque, para mim, não forma parte. Mas olha só, né? Por quê? Mas você é professor, mas a dinâmica é outra. Elas são minhas filhas, a minha relação com elas não é de professor, é de pai. É uma outra pegada. Eu falava dos pais, né? A gente estava em reunião, né? Os pais se organizaram, né? Para a gente pensar em lutar contra essa volta, e unânime na reunião que ninguém mandaria seu filho agora se as escolas fossem abertas. Né? Mas, e aí, a partir disso é que fica o problema. E aí? Não, abraça o ensino remoto até o final do ano. Alguns são contrários, porque argumentam que muitos não estão tendo acesso. E isso é um complicador. Outros ainda são a favor do cancelamento do ano. Os pais com filhos mais novos topam. Show de bola. Cancelou, acabou esse ano. Ano que vem a gente resolve isso. O pessoal que tem filho no 9º ano, no 3º ano, não quer, não acha essa a melhor solução. Né? E assim, a gente também esbarra em outras demandas, né? O garoto no 3º ano, a menina no 3º ano do ensino médio, né? É mercado de trabalho. Não estou nem pensando que essas pessoas estão preocupadas com o Enem, com o vestibular, não. Algumas vão ter que trabalhar.
É uma urgência, né? Terminou o terceiro ano, vai trabalhar. E aí é que tá, presa na escola mais um ano. E aí nós, pais, estamos também nesse impasse. Alguns pais querendo o cancelamento do ano letivo, outros sendo contra, outros querendo a continuidade das atividades remotas, outros achando que não está sendo proveitoso. Então, assim, é esse o momento que a gente vive, né? Enquanto pai, enquanto professor. E acho que muita coisa ainda vai ser discutida, né, a partir disso. A gente não me parece nesse momento que a gente vai chegar a uma conclusão plausível, né? Enquanto não baixar de média de 1.000 mortes por dia, né? Algumas discussões não fazem sentido. Eu acho que com isso a gente cumpriu a nossa pauta. Tem mais alguma coisa fora que você quer comentar com as pessoas, quer deixar, sei lá, como provocação, porque não trabalhamos como respostas, né? Mas nós trabalhamos com provocações. Pois é, né? Uma coisa que até algumas pessoas acham que eu sou muito pessimista, né? E esse novo mundo que as pessoas estão dizendo, né? Que a pandemia trouxe, que vai ser um mundo onde o melhor vai despertar e tal, ele começa quando? Né? Ele começa em que sentido? Porque não é isso que eu tenho visto, sabe? A gente até conversava, né, sobre a postura que algumas pessoas em cargos de poder estão tendo, né? Fazendo o papel do capataz e não refletindo junto com você sobre esse momento para buscar a melhor alternativa possível para todos. Então, assim, infelizmente, nesse momento, o mundo vai ser o mesmo. Né? Como é que a gente vai voltar para essa pandemia? Né? Hoje, vamos abrir os comércios, vamos abrir o comércio, vamos fazer, vamos voltar ao normal. Então, vamos ao bar, vamos voltar para o comércio, para as fábricas. Mas a escola é só depósito de aluno? É só cuidado? É a única função social da escola? Então, assim, são coisas que a gente vai ter que tocar, que a gente vai ter que pensar. E será que estamos dispostos? Eu vi uma das suas atividades, né, uma das pessoas convidadas falando, né, e você também corroborando com isso, que a escola pública ela está presente na nossa vida, mas a pessoa não se vê como parte dela, porque muitas vezes estuda numa escola privada. Então, leva os filhos lá para vacinar, vota na escola, né? Leva o seu cachorro para ser vacinado, né? Porque existem campanhas de raiva que são dentro de escolas, né? Contra a raiva que são dentro de escola. E aí? Né? Será que a escola não é mais do que isso? Não? Será que, mesmo quando eu não estudo na escola pública ou quando eu não uso o SUS, eu não tenho que lutar para que ele permaneça? Porque, assim, né? A vida vai dar uma reviravolta. Então, se hoje eu posso pagar a escola privada, o plano de saúde, pode ser que no futuro não possa mais. E aí, como é que eu vou ser atendido? Eu vou sair endividado do hospital? Eu vou sair endividado da universidade? Como que acontece aí fora, e as pessoas tomam isso como o grande modelo, né? Que Brasil queremos ser pós-pandemia? É isso, deixa essa provocação aí para as pessoas. Tá ótimo, muitíssimo obrigada de novo. Um prazer. Por ter aceitado esse convite. Gosto muito de ouvir você falar, sempre aprendo um monte. Acho que foi ótimo hoje que você trouxe essas diversas perspectivas desse emaranhado, que é a questão da educação, em particular a educação pública, no caso, dominou mais o nosso debate, mas que a gente vê que ela não é isolada, né? Ela perpassa, as questões da educação privada são bastante misturadas, né? O que acontece de um lado pressiona o outro e por aí vai. Enfim, foi muito rico, te agradeço. Obrigado. Continua conversando. Obrigado, eu que te agradeço. Obrigado aí por ter pensado em mim, por ter tido a paciência, né, de esperar esses meus horários loucos. Muito obrigado mesmo, Bruno. Prazer. Espero ter contribuído. Com certeza contribuiu. Um beijão, então. Valeu, beijão. Tchau, tchau, hein?